Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens sobre família. E para nós começarmos a mensagem dessa noite, eu queria que você prestasse atenção no vídeo que nós vamos passar agora. Eu creio que muitos dos irmãos que estão aqui na igreja já ouviram em algum momento esse vídeo que vai ser transmitido agora. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque é um vídeo muito interessante. Sempre faz tudo com carinho, faz tudo com jeitinho pra família alegrar. Convergentemente, sem perder o sorriso, no momento de improviso, a alegria do lar. Vivendo bastante com amor, e põe na mesa o melhor sabor. E tem teoria, de logo ver, elogios são todos pra você. Sorrindo é o sabor que a gente logo vê, é sorrindo, elogios são pra você. Vocês lembram desse comercial? Alberto lembra. Alberto, ele trabalhou com isso aí, ele lembra. Tacar a pílula, porque ele não se lembra de nada. O que é que vocês percebem nesse comercial? O que é que chama atenção? Lógico, fora a margarina. Como é essa família? Fala a verdade, gente. Na época que esse comercial estava sendo veiculado, diz a verdade, todo mundo queria ter uma família como essa, não era? Uma família feliz, uma família alegre, uma família que não briga, que não discute, uma família onde todos riem para todos, uma família que até mesmo o cachorro é simpático, balança o rabo, abana o rabo para todo mundo. E todos nós queríamos não, todos nós queremos ter uma família como essa. Amém? Até a margarina estava aqui. A pergunta que eu faço: essa família existe? Infelizmente não. Isso é uma família só de comercial de televisão. Olha, meus irmãos, todos nós queremos ter uma família que não existam brigas nem contendas. Todos nós queremos ter uma família onde o marido é o provedor do lar, onde o marido é o coluna da igreja. Todos nós esperamos que um casamento, a mulher seja a ajudadora idônea, seja uma mulher que auxilia, que anda junto ao seu esposo. Todos nós queremos filhos que sejam obedientes aos pais em tudo. Todos nós queremos pais que trazem orgulho para os seus filhos. Mas é isso que nós encontramos no dia a dia. E sabe por que isso não acontece? Por causa do pecado, meus irmãos. É por causa do nosso pecado que nós ainda não conseguimos ter uma família como essa. E todos os problemas, todas as confusões que acontecem em nossas famílias, sabe quem são os maiores responsáveis? Nós mesmos. Nós somos os maiores responsáveis pelos problemas que acontecem em nossas famílias. É por causa do nosso pecado que, infelizmente, a paz ainda não reina plenamente nas famílias. Aí às vezes as pessoas dizem: pastor, o senhor não está sendo muito radical, não? O senhor não está sendo um pouquinho exagerado, não?
A Bíblia nos mostra que não, meus irmãos. Porque mesmo sendo pessoas crentes, mesmo sendo servos e servas de Deus, a Bíblia não nos esconde problemas. Se você lembra muito bem, a família de Noé, por causa de Noé, por causa da embriaguez de Noé, os problemas com seus filhos aconteceram. Sabe quem foi o primeiro responsável? Foi Noé, por causa da sua embriaguez. Observe então o exemplo de um tio e de um sobrinho, Abraão e Ló. Tiveram que ir um para cada lado. Sabe por quê? Dinheiro. Problema foi o dinheiro. É por isso que foi necessário que Abraão fosse para um lado e Ló fosse para o outro. Pastor, e na família de um sacerdote acontecem problemas? Lembram de Eli? Por causa da negligência, por causa da falta de autoridade de Eli, os filhos dele aprontaram tudo e mais um pouquinho. Por causa da sua omissão, da sua falta de compromisso para com a sua família, a falta de autoridade, na verdade, de um pai para com os seus filhos. E os problemas aconteceram. E o que dizer então, meus irmãos, de Davi? Por causa do pecado de Davi, Cícera, os problemas parece que não se afastaram mais da família do rei Davi. A Bíblia não esconde, meus irmãos, minhas irmãs, os problemas não. Nós precisamos aprender com os erros dos outros para nós não repetirmos em nossas famílias. E a Bíblia não tem dificuldade nenhuma de apontar o pecado como sendo o ponto nevrálgico dos problemas familiares. É por causa do seu e do meu pecado. Eu e você somos responsáveis por tudo de problemático que acontece em nossas famílias. E nessa noite, eu queria pegar o exemplo de uma família, a família de Jacó. E eu vou pedir que o diácono Davidson faça a leitura bíblica de hoje. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis, capítulo 35. Gênesis, capítulo 35. E à medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 35, do versículo 1 até o versículo 7. Amém, meus irmãos? Primeiro livro da Bíblia, capítulo 35, o diácono Davidson vai fazer a leitura do verso 1 até o verso 7. Suba a Betel e estabeleça-se lá. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de Esaú, seu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel e farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé do carvalho próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar, construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu. Amém, amém. Podem sentar, meus irmãos. A história da vida de Jacó é interessante, porque se você lembra bem, quando você fez a leitura dessa passagem bíblica,
Você lembra que desde a barriga de Rebeca, desde a sua gravidez, que os filhos que ela carregava em seu ventre eram complicados. Ela dizia que é como se tivesse os dois brigando dentro da barriga dela. E nós percebemos que isso era tão verdade, que depois do nascimento de Jacó e do seu irmão Esaú, ou Esaú que nasceu primeiro e depois Jacó, esses dois irmãos brigavam feito cão e gato. Quem tem pelo menos 2 filhos aqui, sabe mais ou menos o que Rebeca passou. Porque eram 2 irmãos que brigavam muito. Jacó, inclusive, ele cometeu a façanha de roubar a bênção do seu irmão Esaú. E meus irmãos, o problema foi tão grande naquela família, que foi necessário que Jacó saísse da sua casa, da casa dos seus pais, lá em uma cidade chamada Berseba, e ele fosse para uma outra cidade chamada Harã, para poder se esconder. Tamanha era a raiva que Esaú tinha de Jacó, tamanho era o ódio que um irmão carregava contra o outro, e tudo isso por causa dos problemas criados por Jacó. Aí acontece, meus irmãos, que depois que Jacó foi para Harã, nós conhecemos a história, ele se casou com Lia, depois casou com Rebeca, e teve 12 filhos, e fora as filhas. E chegou um determinado momento em que Deus disse a Jacó: Jacó, eu quero que você volte de Harã, e você retorne à sua cidade, a cidade dos seus pais, a cidade de Berseba. Mas acontece que Jacó pediu um camelo por aplicativo para ele e para a família dele. E ao invés de ele pedir uma parada só, ele pediu 2 paradas. Alguém já pegou esse tipo de viagem com 2 paradas aqui? Esses carros por aplicativo? Jacó fez uma dessa. E ele pediu essa viagem com 2 paradas. O problema é que no meio do caminho, saindo de Harã e retornando a Berseba, Jacó parou numa cidade chamada Siquém. E aí começaram os problemas de Jacó. Sabe por quê? Porque em Siquém aconteceu ali algo que mudou ali o rumo da história de Jacó. Foi quando os homens daquela cidade violentaram a filha de Jacó. E aí o problema começou. E é com base, minhas irmãs e meus irmãos, nesse exemplo da vida de Jacó, que eu queria trazer para você e para mim nessa noite alguns passos que nós precisamos dar para resolvermos os problemas que se instalam ou que já se instalaram em nossas famílias, na nossa casa ou no nosso casamento. É com base no exemplo da família de Jacó, o que Jacó fez. E em sentidos, os nossos sentidos, de como é que nós precisamos resolver os problemas que estão instalados em nossas famílias. O problema é que Jacó aqui, ele parou em Siquém. E ali os homens violentaram a filha de Jacó. E 2 dos filhos de Jacó resolveram fazer algo que a Bíblia não recomenda para ninguém. Para ninguém. Simeão e Levi fizeram uma trama cruel. Eles fizeram algo que, meus irmãos, não se faz cá para nós. Eles tramaram, eles fizeram um plano ali. Eles usaram de mentira, eles usaram de falsidade, eles usaram de engano, eles usaram de má fé, eles usaram de trapaça. E eles fizeram com que todos os homens de Siquém se circuncidassem. E quando aqueles homens estavam ali em plena recuperação, ali na convalescência daquele procedimento, os filhos de Jacó invadiram aquela cidade e mataram todos os homens daquela cidade e saquearam todos os seus animais, todos os seus bens e ainda levaram um monte de coisa de lá. Sabe como é o nome disso?
Vingança. Vingança. E se tem algo que eu não recomendo para ninguém, é essa tal da vingança. Sabe por quê, minhas irmãs e meus irmãos? Porque a vingança, ela tem alguns péssimos conselheiros. A vingança, ela é carregada, ela é aconselhada pelo ódio. A vingança, ela vem junto com o rancor. A vingança vem junto com a amargura. A vingança vem junta com ressentimentos. A vingança vem junta com o coração amargo, com o coração revoltado, com um senso de justiça com as próprias mãos. E você quer destruir o seu casamento, a sua família, a sua casa. Seja uma pessoa vingativa. Você quer arrebentar com a sua vida? Seja uma pessoa rancorosa e vingativa. Eu já cansei de aconselhar casais. Quando eu vejo lá o casal na minha frente conversando, pastor, eu tenho a síndrome de Gabriela. Vocês conhecem? Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Pastor, pisou no meu pé. Eita, eu desço do tamanco, eu rodo a baiana, eu faço, eu me espalho, não tem quem me junte. Pastor, comigo é assim, bateu, levou. Pastor, comigo é assim, falou, eu devolvo dobrado. Pergunto, quem é que sai ganhando com isso? E no casamento? Quando o marido ou a esposa são vingativos, quem é que sai lucrando nessa história? Tem um, Alberto, o diabo, o capiroto, o capeta, o chifrudo, o rubro, aquele que tem um rabo comprido, aquele coisa ruim, o troço, o imazelado, o carregado, o endemoniado, o cruzeta. Ele ganha com a sua vingança, com a sua briga com seu marido, ou com a sua esposa, ou com seus filhos. E você e a sua família sofrem as consequências da vingança, do rancor, da amargura, do remorso. Isso gerou um problema, meus irmãos, minhas irmãs, gigantesco na vida de Jacó. Por causa da irresponsabilidade dos seus filhos. Aquilo trouxe um problema gigantesco para ele, para Jacó. Quer ver? Irmão Daniel, volte por favor aí, o capítulo 34, versículo 30, e veja o que é que Jacó diz, quando os filhos dele cometem essa falta de sabedoria. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grande apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos fariseus, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Por causa da irresponsabilidade dos filhos de Jacó, ele está dizendo: olha, vocês não se deram conta de que esse povo tem aliados, e os aliados deles são muito numerosos em relação a nós, e sabe o que pode acontecer comigo e com a minha família? Nós sermos destruídos por causa da vingança de vocês. Maridos, esposas, em nome de Jesus, vingança pertence a Deus, não pertence a vocês não. Essas confusões, essas brigas, esse bateu levou, esse toma lá da cá, isso não cabe para o povo de Deus. Vingança não deveria ser nem assunto dentro da sua casa, do seu lar, do seu casamento e da presença dos seus filhos. O grande medo de Jacó não era nem que matassem ele, não. O grande medo de Jacó é que a família dele fosse destruída. E o grande problema da vingança é porque ela pode exterminar, inclusive, a sua família, o seu casamento.
a comunhão, a harmonia da sua casa podem simplesmente desaparecer por causa das vinganças. Mais uma vez eu digo, sabe quem é que sai ganhando com isso? Ninguém. Jacó percebeu. Sabe qual foi o primeiro sentido que Jacó utilizou? Isso aqui, ó. Foi a visão. Jacó percebeu qual foi o problema que estava instalado na família dele. O problema ali foi a vingança, foi a falta de sabedoria dos filhos dele. E você, marido, você, esposa, vocês precisam perceber qual é o problema que está acontecendo dentro do seu casamento. Vocês precisam ter essa noção, essa atenção para saber qual é o problema que está acontecendo na sua família. Essa responsabilidade é sua. Você é que tem que prestar atenção. É você que tem que ficar atento, marido, com as coisas que estão acontecendo dentro da sua casa. É você, irmã, quando você é a chefe da sua família, é você que tem que prestar atenção nos filhos, nos seus familiares próximos, nas coisas que estão acontecendo na sua casa. Atenção, gente! Você quer resolver os problemas da sua família? O primeiro passo que você deve dar, preste atenção nas coisas que estão acontecendo dentro do seu lar. Dentro do seu lar. Ah, pastor, é difícil, eu trabalho demais, eu não tenho tempo nem para mim, quanto mais para casa. Mas você, marido, prometeu diante de Deus que você ia ser o coluna da sua casa. Mas você, irmã, você prometeu que ia ser a ajudadora fiel, que você ia estar junto com seu esposo nos momentos bons, mas nos momentos ruins também. Não é para jogar tudo para cima, não. É para tentar resolver. Mas para resolver, primeiro você tem que prestar atenção nas coisas. Agora, descobriu qual é o problema? Ah, pastor, descobri não consegui prestar atenção, eu sou ruim de prestar atenção, então eu vou atacar as pessoas. Aí é quando o casamento se acaba, gente. Aí é quando uma família se desmantela. É quando as pessoas que deveriam resolver os problemas, ao invés de atacar o problema, ao invés de, no problema, aí começa o marido contra a esposa contra o marido e os filhos no meio desse fogo cruzado. Aí tem aquela cena clássica, Diácono Marinho, Diácono Davidson. O pai chega para o filho ou para a filha, diga à sua mãe que assim. Aí daqui a pouco a mãe chama o filho ou a filha, diga para ele, diga para o seu pai, não diz nem o nome da pessoa, diga para o seu pai, assim. Aconteceu aqui nessa igreja não, mas lá longe isso acontece ou não? Os pais aqui de filhos um pouquinho mais velhos, talvez isso aconteça com pessoas que você conhece, na sua casa não, graças a Deus. Mas isso é mais comum do que a gente imagina. E usa os filhos como escudo ou como uma flecha para atacar um ao outro. Ou às vezes como esse elo de ligação entre o pai e a mãe, birrentos, briguentos, vingativos, rancorosos, amargos. E isso vai criando nos filhos, sabe o quê? Se meu pai e minha mãe vivem brigando, então no dia que eu me casar, sabe o que é que eu vou fazer com meu marido também? Brigar do mesmo jeito. Bonito para vocês, pais e mães, ensinando coisa errada para os filhos. Primeiro passo, então, meus irmãos, minhas irmãs, para resolver os problemas que estão instalados na sua família, use o primeiro dos sentidos, a visão. Amém? Amém.
Mas uma vez que você identificou o problema, pastor, eu identifiquei o problema. O primeiro passo eu já dei. Qual é o próximo passo então? É esse aqui, ó. Audição. Audição. Eu achei interessante, Lusa, a pergunta que foi feita lá no grupo da igreja. Pastor, enquanto os reis de Judá estavam ouvindo a voz de Deus, tudo estava indo muito bem. Mas depois que eles pararam de ouvir a voz de Deus, os problemas começaram. E nós vimos na leitura que isso foi acontecendo com um rei após o outro, após o outro, após o outro, após o outro. E isso acontece na sua e na minha vida. Todas as vezes que eu e você ouvimos a voz de Deus, as coisas começam a entrar nos trilhos. Mas para de ouvir a voz de Deus, para você ver os problemas se acumularem. Eu acho interessante que chegou um determinado momento que os discípulos de Jesus, caminhando com ele, e aí tinha muita gente lá esperando, e os discípulos disseram a Jesus: Mestre, libere esse povo para que eles possam ir embora, porque a gente não tem dinheiro para comprar comida para todos eles. Mas a partir do momento que eles ouviram a voz de Jesus, e quando Jesus disse: pergunte para alguém aí se alguém tem pão ou se tem peixe. E eles perguntaram lá no meio daquela multidão, tinha um menino com 5 pães e 2 peixes. E Jesus multiplicou aqueles pães, e Jesus multiplicou aqueles peixes. E milhares de pessoas foram alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Mas isso só aconteceu, meus irmãos, minhas irmãs, porque os discípulos ouviram a voz de Jesus. Ouviram a voz de Jesus. Jacó não foi diferente, meus irmãos. Jacó já tinha ouvido a voz de Deus outras vezes. Quer ver um exemplo? Quando Jacó tinha saído de Berseba para ir a Harã, Deus se revelou para ele. Irmão Daniel, Gênesis, volte só um pouquinho. Gênesis capítulo 28, versículo 15. Olha o que é que Deus tinha dito a Jacó na primeira vez. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei e volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. Deus já tinha falado a Jacó o que ia acontecer. Deus está dizendo: Jacó, eu estarei com você. A minha presença vai estar com você nos momentos mais complicados. Eu estou levando você e eu trarei você de volta. E Jacó estava ouvindo a voz de Deus. Chegou outro momento, capítulo 31, versículo 3, Daniel, por favor. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Veja, 2 vezes Deus dizendo a Jacó: volte para a terra dos seus pais. Porque quem é que ia estar com Jacó? O próprio Deus estava andando com Jacó. Mas veja, meus irmãos, sabe quando essa presença de Deus ia se fazer constante na vida de Jacó? Quando ele ouvisse a voz de Deus. E como é que o capítulo 35, esse texto que foi lido hoje à noite, como é que o texto começa? Versículo 1, Deus dizendo a Jacó: Jacó, suba a Betel, se estabeleça em Betel, edifique um altar ao Deus que se revelou a você quando você estava fugindo da presença do seu irmão Esaú. O que é que Deus estava dizendo a Jacó? Mais uma vez, Jacó, ouça as minhas palavras. Jacó, preste atenção naquilo que eu estou dizendo a você, porque a minha presença vai estar com você em tudo o que você fizer. Eu nunca te deixarei, e tudo aquilo que eu prometi para a sua vida, eu vou cumprir.
Meus irmãos, sabe qual é o segundo passo para nós resolvermos, solucionarmos os problemas da nossa família? Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Mas parece, meus irmãos, eu disse quinta-feira aqui e vou dizer hoje de novo, porque nem todo mundo estava quinta-feira aqui. O casal está com problema. Aí procura conselhos de amigos, de colegas de trabalho, de parentes distantes ou de parentes próximos. Procura conselhos na internet, vai pedir aconselhamentos com psicólogos. Às vezes procura o pastor, às vezes. Mas e Deus? E Deus? Vocês casados, ou vocês que não são casados, quando estão com problemas na família, vocês buscam ouvir a voz de Deus? Veja o que eu disse. O pastor, às vezes, porque tem gente que diz, eu não vou expor os problemas do meu casamento para o pastor, porque o pastor vai saber que meu casamento, eu sou crente, mas meu casamento não anda bem. Aí você prefere dizer para os do mundo, do que dizer aqui para o seu pastor, para juntos, com base na palavra de Deus, nós solucionarmos, ou tentarmos solucionar os problemas do casamento. E você expõe a sua intimidade para os de fora, quando você tem um pastor aqui à sua disposição o tempo todo. O tempo todo. Dizendo, estou aqui, viu? E eu posso te ajudar. A palavra de Deus tem conselhos valorosos para você, para o seu marido, para a sua esposa. Mas você prefere os de fora? Você prefere expor a sua intimidade, os seus problemas, os seus dramas, os seus medos, as suas lutas para os de fora, quando você tem um pastor aqui que Deus levantou para pastorear a sua vida e você não quer? Meus irmãos, Deus mandou que Jacó fosse a Betel. Deus disse, Jacó, vá a Betel, suba a Betel, levanta desse seu lugar, do lugar que você está, e vá para Betel. Quando chegar lá, se estabeleça em Betel e construa um altar para Betel. Em Betel, ao seu Deus. Pergunta, meus irmãos, minhas irmãs, por que Betel? Por que especificamente Betel? Sabe o que significa esse nome Betel? Casa de Deus. Foi em Betel que Deus se revelou a Jacó. Foi lá em Betel que Jacó teve aquele sonho, quando ele viu aquela escada que tocava os céus, e ele viu anjos subindo e descendo. Foi em Betel que Deus se revelou a Jacó, e foi naquele momento que Deus fez uma aliança com Jacó, quando ele disse, Jacó, eu sou o Deus de Abraão, o seu avô, eu sou o Deus de Isaac, o seu pai, e a partir de hoje eu vou ser o seu Deus, eu vou fazer uma aliança com você, e você agora vai ser o meu filho. Foi em Betel que Jacó teve um encontro transformador com Deus. Foi na casa de Deus que Jacó teve a revelação, um encontro transformador com seu Pai Celestial. E a palavra de Deus está dizendo para você essa noite, ei, você precisa estar na casa de Deus. Você precisa, se você quer restauração para a sua família, você precisa trazer a sua família para a casa de Deus. É na casa do Pai, onde você escuta os conselhos preciosos. É na casa de Deus onde você tem conforto. É na casa de Deus onde você tem consolo. É na casa de Deus onde você tem perdão, encorajamento, alegria, sustento, renovo. Oh, meus irmãos, é na casa de Deus onde Ele se revela a você, e é aqui, na casa do Pai, aonde os conselhos preciosos para a sua família são falados. Jacó teve essa experiência com Deus, de ter a sua vida transformada.
E Deus está marcando, ou melhor, Deus marcou um encontro com você essa noite para dizer: meu filho, minha filha, somente eu posso mudar a saúde emocional e espiritual da sua família. Mas isso eu marco um encontro com você aqui, na casa de Deus, na casa do Pai. Aqui você vai ter renovo e restauro para a sua família. Lucas capítulo 15 vai nos falar sobre uma parábola que Jesus contou sobre o filho pródigo. Aquele jovem, meus irmãos, minhas irmãs, ele trocou a casa do pai pelo mundo. E quando aquele filho pródigo abandonou a casa do pai e foi viver ali as experiências no mundo, ele descobriu que era problema. Aquele jovem tinha tudo na casa de Deus, na casa do pai. Mas quando ele saiu da casa do pai, Luciana, irmã Dorinha, irmã Adelaide, Vitor, Diego, Thomas, quando ele saiu da casa do pai, ele trocou a bênção pela maldição. Ele trocou a vida pela morte. Ele trocou a fartura pela ausência. Ele trocou a abundância de alimentos na casa do pai pela fome que ele passou no mundo. Você quer arrebentar sua família? Tire sua família da casa de Deus. Ele trocou o sustento do pai pela desgraça do mundo, meus irmãos. Ele trocou as bênçãos de Deus pelos prazeres do mundo. Isso arruinou, arrebentou com a vida dele. E foi necessário que ele se arrependesse dos seus pecados. E quando ele retornou para a casa do pai, é como se ele estivesse saindo da morte para a vida novamente. É como se ele estivesse saindo da desgraça e voltando a ser agraciado, abençoado. Ei, marido, esposa, pai, mãe, jovens, não troca a casa do pai pelo mundo, não. Você quer ver sua família se debulhar em lágrimas? E os jovens aqui sabem o que eu estou dizendo. Sai da casa do pai, abandone a casa de Deus e você destrói a sua família. Você destrói, você tira a alegria, você tira a paz, você tira o sossego, você tira a harmonia, você tira a tranquilidade quando você troca a casa de Deus pelo mundo. Meus irmãos, se nós entendêssemos que o lugar mais importante para minha e para a sua família é na casa de Deus. É na casa de Deus. Deus disse a Jacó: Jacó, suba a Betel, se estabeleça em Betel e edifique um altar em Betel ao seu Deus, ao seu Deus. Você quer desfrutar das bênçãos celestiais para a sua família? Traga a sua família para a casa de Deus. Por outro lado, você quer saber o quão difícil é esse mundo? Se afaste da casa de Deus. E você vai descobrir que o mundo é perverso, meus irmãos, minhas irmãs. O mundo é mau. E o mundo não tem nada de bom para oferecer para vocês. Então, o segundo passo, Alberto, para resolver os problemas da sua família, o primeiro é a visão, o segundo a audição. Mas o terceiro está aqui, ó. O tato. O tato. Que nós podemos dizer que se você identificou o problema, se você ouviu a voz de Deus, agora chegou a hora de você agir. Porque senão não adianta, meus irmãos. Você identificou o problema no seu casamento. Você ouviu as orientações de Deus. Pastor, Deus é soberano? É. Mas
a soberania de Deus anula a responsabilidade minha e sua? Não. Deus te deu capacidade para resolver os problemas. Então, mãos à obra. Mãos à obra. Versículos 2 e 3 aí do nosso texto de Gênesis 35, disse que Jacó, que por muito tempo foi inoperante, foi sonolento, foi devagar, agora não, agora Jacó está agindo. Agora Jacó disse à sua família: ei, está na hora de nós subirmos a Betel, porque Deus mandou. Está na hora de nós nos purificarmos. Está na hora de nós trocarmos as nossas vestes. Está na hora de nós abandonarmos os deuses, os ídolos que estão presentes na nossa família. Em outras palavras, sabe o que é que Jacó estava dizendo ali para a sua família? Gente, assim como os sacerdotes, quando iam oferecer sacrifícios, eles se purificavam, eles trocavam as suas vestes, usavam vestes apropriadas. É como Jacó dizendo para a sua família: ei, vamos tomar um banho, vamos nos limpar, vamos colocar roupas novas e vamos para a casa de Deus. Nos nossos dias, quando chega um determinado horário, marido, esposa, pega os filhos, ei, troca de roupa, porque está na hora. Hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor, e no dia do Senhor, o crente vai para onde? Para a casa de Deus, para a igreja. Então isso não é uma opção, isso é uma regra, isso é uma ordem de Deus. Sua família precisa estar no domingo. E ei, você que não está vindo na quinta-feira, venha para a casa de Deus na quinta-feira. Não deixa passar uma semana todinha para você escutar a voz de Deus, não. Mas enquanto a semana vai correndo, leia as Escrituras Sagradas, porque ali é a palavra de Deus escrita. Pastor, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Leia a sua Bíblia em voz alta e você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus. Venha, melhor dizendo, para a igreja. Traga a sua família para a igreja. Jacó entendeu o recado. Ele disse aos seus familiares: olha, gente, está na hora de nós jogarmos fora esses deuses estrangeiros. Está na hora de nós nos purificarmos. Está na hora de colocarmos uma roupa bacana, decente, bonita, para nós irmos para Betel, para a casa de Deus. Isso significa, sabe o quê? Processo de santificação. Gente, santifique-se e promova santificação na sua família. Maridos, esposas, vocês são exemplos para os filhos. Vocês precisam se santificar para que seus filhos entendam. Aqui nós temos Maria Eduarda, aqui nós temos Laura, Bianca, além das pequenas, além de Eloá, de Ayla, Davi que não está aqui hoje. Mas sim, seus filhos estão vendo o que vocês estão fazendo. Ou não, meninas? Vocês prestam atenção? Presta ou não presta? Aquilo que acontece certinho e aquilo que acontece errado na casa de vocês. Vocês prestam atenção? Olha aí, pais e mães. Liçãozinha de casa para vocês. Vocês são exemplos para os seus filhos e para as suas filhas. Então, esse seu exemplo pode ser positivo ou negativo. E o que Jacó está fazendo aqui com a sua família é o que todo marido e toda esposa deve fazer: purificar-se, trocar as vestes sujas por vestes limpas. Em outras palavras, santifiquem-se. Santifiquem-se, famílias de Deus. Santifiquem-se, povo de Deus. E tragam suas famílias para que esse processo de santificação, porque quem faz esse processo é Deus, viu? É Deus. É Deus quem santifica a sua família. Mas isso acontece na casa de Deus. Qual é o problema da sua família? Qual tem sido o ponto dramático que tem trazido problemas para a sua família? Versículo 4, Jacó, depois de ter dito tudo isso para os seus familiares,
Os familiares de Jacó entenderam o recado e eles entregaram os deuses estrangeiros deles. Eles entregaram alguns brincos que as mulheres usavam. Irmãs, não é pecado usar brinco não, viu? É porque os brincos que essas mulheres estavam utilizando eram objeto de adoração para eles. Eram ídolos que eles tinham. E todo ídolo é aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. E eles estavam adorando aqueles ídolos. Por isso que Jacó pegou todos aqueles objetos e enterrou debaixo de uma grande árvore, de um grande carvalho. Pergunta que nós precisamos fazer nessa noite, de forma muito individual. O que é que tem atrapalhado o seu casamento? Qual tem sido o grande problema da sua família que você precisa tirar, arrancar de dentro do seu lar, de dentro da sua casa e jogar fora, e jogar bem longe? O que é que tem trazido sofrimento para a sua família? O que é que tem feito com que as lágrimas escorram pelo seu rosto? O que é que tem feito com que maridos e esposas vão dormir sem se falar? Quais são os problemas que têm afastado maridos de esposas, pais de filhos ou filhos de pais? Quando vocês descobrirem isso, joguem isso fora em nome de Jesus. Jogue isso fora em nome de Jesus. Resultado disso, depois que eles jogaram fora os seus problemas, ou esses ídolos, porque o problema na família de Jacó, minhas irmãs e meus irmãos, era a idolatria. Qual é o problema da sua família? E quando eles jogaram fora, veja o que aconteceu aí, Diácono Davidson, versículos 5, 6 e 7, por favor, do nosso texto. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Quando Jacó cumpriu esses passos, quando ele identificou o problema, quando ele ouviu a voz de Deus e quando ele agiu, aí Deus começou a trabalhar na família dele. Os versículos 5, 6 e 7 nos mostram, meus irmãos, que sim, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. E quando Jacó obedeceu e quando Jacó agiu, Deus trabalhou na família de Jacó, a ponto de Deus colocar um terror naqueles povos que estavam ali ao redor de Jacó, e ninguém encostou na família de Jacó. Eita, meus irmãos, a gente não pode somente identificar o problema, ouvir a voz de Deus e esperar sentado que Deus faça tudo. Deus capacitou você, meu irmão, Deus capacitou você, minha irmã, para resolver os problemas, com a promessa de que Ele estará com você. Mas é preciso que você haja, é preciso que você atue, para que os problemas sejam sanados, para que as brigas sejam resolvidas, para que aquelas questões que teimam em ficar em aberto sejam concluídas. Não dá mais para nós esperarmos que os problemas simplesmente se acumulem e a gente pega uma vassourinha e juntando assim para debaixo do tapete, porque em algum momento você vai tropeçar nesse tapete, nesse problema. Isso pode definitivamente acabar com a sua família. E eu sei que ninguém quer isso aqui. Eu sei que ninguém quer ter a sua família destruída. Eu sei que ninguém planeja constituir uma família para que tempos depois essa família se acabe. Ou eu estou errado? Quem é que casa pensando em se separar? Naturalmente ninguém.
mas porque não resolvem os seus problemas, porque não tomam as rédeas da situação. Esses problemas que muitas vezes começam pequenos, vão se acumulando, virando uma bolinha de neve, e essa bola de neve vai aumentando, a ponto de ela ficar incontrolável e ela arrebentar com você e com sua casa. Então, meus irmãos, os 3 passos que o exemplo da família da casa de Jacó nos ensina é que nós precisamos prestar atenção em nossa casa, em nossa família. E aqui vai uma lição de casa para todos nós, em especial os chefes de família aqui dessa igreja. Eu sei que eu estou falando aqui para maridos, eu sei que eu estou falando para algumas mulheres também. Preste atenção, qual é ou quais são os problemas que estão atrapalhando a sua família? Maridos, preste atenção no que eu vou dizer. Olhe, abra os seus ouvidos. Quando vocês se casaram, vocês prometeram diante de Deus e dos homens que vocês iriam amar as suas esposas, respeitá-las, protegê-las, sustentá-las, guiá-las, santificá-las. Mas quando você para de prestar atenção na sua esposa, quando você para de prestar atenção que sua esposa anda triste dentro de casa, que sua esposa anda abatida, que ela não tem mais sorrido para você, que ela vive cansada, que ela vive chorando pelos cantos, que ela vive ansiosa, ou que está se instalando algum tipo de depressão na vida dela, e você não presta atenção, você está faltando com sua responsabilidade de marido. Você, esposa, quando você observar que seu marido anda extremamente cansado, quando seu marido já não tem mais disposição para nada, algumas situações podem estar acontecendo. Ou quando você encontra o seu marido meio desatento em casa, já não presta mais atenção para casa, talvez você esteja faltando com o seu papel de esposa. Talvez você não esteja cumprindo com a sua responsabilidade. E isso, mais cedo ou mais tarde, vai acabar com o seu casamento. Tanto para você, marido, quanto para você, esposa. E essa é uma atividade de casa para todos nós. Pais, prestem atenção nos seus filhos ou nas suas filhas. Mãe, qual foi a última vez que você pegou o telefone da sua filha para ver o que é que ela está zapeando por lá? Pastor, mas e a liberdade? E a privacidade dela ou dele dentro da sua casa? Quem é que paga a internet? Quem é que foi que comprou o telefone? Quem é que faz a feira, que paga a água, que paga a luz, que compra a roupa, a cama, o colchão, os lençóis, o sapato? É você. Então, filhos são filhos e filhos precisam obedecer os seus pais. Meninas, eu posso ouvir um amém? Amém. Vocês precisam dar satisfação do que vocês fazem para os seus pais, para suas mães. E o seu telefone não é propriedade exclusiva sua, não. E seu pai e sua mãe têm todo o direito e têm o dever de olhar o que é que vocês estão lá zapeando no telefone de vocês. Vocês podem até ter raiva, mas é obrigação dos seus pais. E se eles não fizerem isso, chegue para o seu pai e para a sua mãe. Mãe, dá uma olhadinha aqui, vê se tem algum problema no que eu estou vendo aqui. De repente chama o pai e a mãe à responsabilidade, já que eles não estão fazendo, façam vocês, meninas. Como eu sei que aqui na igreja isso não vai acontecer, porque os pais têm todo o direito e têm o dever de cuidar da proteção de vocês. Então,
Não adianta ficar apagando nada não, porque tem aplicativos que resgatam tudo isso, viu? E se for preciso, mães e pais, nós temos 2 pessoas aqui na igreja que têm essa facilidade. Uma é o nosso irmão Pedro, que trabalha com a parte de manutenção de telefones. Outra é a Elisângela, que é analista de sistemas, viu? Então, ela tem uma facilidade para olhar os aplicativos, rapaz, que está no seu telefone. Mesmo que você faça um backup, um formate, vocês sabiam que ela consegue resgatar o que foi formatado? Meninas, dá para fazer isso tudinho, sabia? Então, cuidado com o que vocês estão vendo no telefone, porque é sim possível ver, viu? Nós ainda temos Diácono Davidson aqui também, que tem uma facilidade com aplicativos, rapaz, que é uma beleza. Prestem atenção nas coisas que estão acontecendo dentro da sua casa. Marido, se você não olhar para a sua esposa, eu garanto a você que vai ter outro que vai olhar, viu? Irmãs, se você parar de olhar para o seu marido, saiba que tem uns olhões assim, ó, desse tamanho assim, para olhar para ele. E ainda vai fazer elogio, que talvez você nem faça. E ainda vai dizer que ele é bonitão. E ainda vai dizer que ele é bombadão. E ainda vai dizer que ele é ricão. Mesmo que não seja, mas ela vai dizer. Ela vai dizer. Segunda coisa que nós precisamos fazer, se de fato queremos uma família saudável, ouçamos a voz de Deus. E sabe onde é que você escuta a voz de Deus? Na palavra dele. E aqui, ó, na casa de Deus. Então, se você por acaso anda meio preguiçoso ou preguiçosa de vir à casa de Deus, lembre-se do exemplo do filho pródigo. Por ter trocado a casa do pai pelo mundo, pelos prazeres do mundo, ele arrebentou com a vida dele. E ele voltou humilhado. E louvado seja Deus que ele tomou essa atitude de se arrepender e voltar. Mas maridos, esposas, irmãos e irmãs, ouçamos a voz de Deus e as ordens que Deus dá através da sua palavra. E finalmente, joga a preguiça de lado. Está na hora de agir. Você identificou que seu marido ou sua esposa está com problema? Em nome de Jesus, chame seu pastor para conversar. Porque se você prefere expor a sua intimidade, os seus problemas para o mundo, saiba que o mundo não tem compromisso com Deus, mas o seu pastor tem. O seu pastor tem compromisso com todas as famílias da igreja. Mas acima de tudo, o meu compromisso é com o meu Deus, é com o seu Deus. E as palavras e os conselhos que são ditos são sempre com base na palavra de Deus. E eu finalizo a mensagem dessa noite, minhas irmãs e meus irmãos, lembrando a você algo que Deus disse a Jacó, no versículo 1, quando ele disse: Jacó, suba a Betel, estabeleça-se em Betel e construa um altar para o seu Deus. Altar, meus irmãos, minhas irmãs, nos lembra sacrifícios. E sacrifícios nos remete à cruz, aonde Cristo fez o maior e o mais importante e o mais precioso e o mais glorioso de todos os sacrifícios, quando Ele entregou a vida dele por você, para que você tenha uma família abençoada. Quando Cristo se entregou para perdoar os seus pecados, para que você tenha um casamento santo. Quando Cristo se entregou na cruz do Calvário, para que você fosse reconciliado com o Pai Celestial e para que você tenha reconciliação também no seu casamento. Nunca nos esqueçamos que o maior e mais importante sacrifício
Cristo já fez por você e por mim naquela cruz. E é da vontade de Deus que você e eu tenhamos famílias abençoadas, que você e eu tenhamos famílias santas, que você e eu tenhamos famílias felizes, famílias prósperas, famílias abençoadas, famílias que têm uma comunhão excepcional e que estejam na casa de Deus todos os dias de nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé. Problemas todos nós passamos, meus irmãos e minhas irmãs. Sendo crentes ou não, ninguém está isento disso. Mas o que nos conforta e nos consola é que Deus disse que estará conosco. Não é que estaria, não. É que estará conosco nos dias bons e nos dias maus, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na bonança e na escassez. E ele disse: eu nunca largarei vocês, eu sempre tomarei vocês pela mão. Sempre. Nunca se esqueçam disso. Enquanto os elementos da Santa Ceia vão ser passados, reflita sobre o que foi empregado essa noite. E eu sei que você ama a sua família. Eu sei que você quer o melhor para o seu marido. Eu sei que você quer o melhor para a sua esposa. Eu sei que você quer o melhor para os seus filhos e filhas. Por isso, nunca se esqueçam que o melhor lugar do mundo é a casa de Deus. É a casa de Deus.